Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Netflix reduzindo o peso de todos os vídeos do catálogo deles, entrevista do Craig Federighi da Apple lá no podcast do John Gruber, Nuance trazendo reconhecimento de voz para aplicativos e objetos, Facebook se preparando para entrar no mercado do Yelp, Facebook também mudando a política relativa ao uso de nomes reais lá na rede deles, CEO da Pandora falando mal da Apple e do Steve Jobs e se arrependendo depois, e ferramenta de migração do Ardio para o Spotify. Vamos lá! Ontem o Spotify estreou uma área no site deles que serve para receber os ex-usuários do Ardio que não querem perder as suas playlists e as coleções musicais. O nome dessa ferramenta é Ardio to Spotify Importer e ela fica no endereço import.spotify.com/Ardio. A coisa funciona da seguinte maneira: o Ardio disponibilizou um sistema que exporta os metadados das contas dos usuários para que eles consigam importar para outros serviços de música. E aproveitando esse gancho, o Spotify não perdeu tempo e disponibilizou essa ferramenta de importação deles. E ela é bem simples de usar. Você acessa o site, aperta o botão que abre a interface onde você mostra o lugar onde os metadados estão salvos e pronto, o Spotify faz o resto tudo sozinho e as suas playlists do Ardio passam a morar lá no Spotify daqui para frente. O Ardio ainda não deu um prazo de até quando essa ferramenta de exportação dos metadados vai ficar ativa, então se você for um assinante, ou melhor, ex-assinante do serviço, já que ele vai acabar, é melhor você correr e exportar logo essas informações para você não ficar sem. Os links do Ardio para exportar os dados e o do Spotify para importar os dados depois estão aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o mercado de streaming de música, o CEO da Pandora, um cara chamado Mike Herring, deu umas declarações bem polêmicas a respeito da relação entre a Apple e a indústria fonográfica e depois de ter visto que ele falou um pouquinho de bobagem, exagerou na dose, ele acabou pedindo desculpas. O que rolou foi o seguinte: durante uma conferência telefônica com os investidores, o Mike Herring afirmou que o Steve Jobs eviscerou a indústria fonográfica com o lançamento do iTunes e de lá pra cá a situação só tem piorado. Ele falou isso durante um comentário a respeito do Apple Music, que segundo ele ninguém usa, apesar do esforço da Apple de ficar empurrando ele goela abaixo dos usuários. Ainda segundo o Mike Herring, a Apple vem fazendo isso porque estragou a indústria fonográfica com o iTunes, que hoje é o maior vendedor de música online, e quer consertar o erro com o Apple Music. Como já era de se esperar, essas declarações dele não pegaram nada bem e ele recorreu ao Twitter para se retratar. Ele postou 3 tweets que falam o seguinte: peço sinceras desculpas pela forma inapropriada e insensível com a qual eu falei sobre a Apple e o Steve Jobs. Por favor, saibam que os meus comentários cabeça dura não refletem a percepção da Pandora a respeito dos nossos parceiros na Apple e eu tô me sentindo muito mal por ter tirado a atenção do ótimo trabalho que a Apple e a Pandora vêm fazendo todos os dias para deixar a música melhor. No mínimo, o que aconteceu foi, ele desligou o telefone com os acionistas e os conselheiros dele tiveram que lembrar o dono da empresa que a Apple é a maior parceira da Pandora e ele percebeu que tinha falado bobagem e resolveu se retratar publicamente antes das declarações fazerem maiores estragos. Tá aí o CEO da Pandora aprendendo a importante lição de que é melhor pensar antes de falar as coisas e não depois. Vamos falar do Facebook agora e daquela regra polêmica que eles têm que obriga as pessoas a usarem os nomes reais de batismo delas nos perfis. Apesar de parecer uma regra inofensiva, vez por outra aparece aí as notícias de usuários que tiveram suas contas bloqueadas ou deletadas porque eles usaram um nome artístico ao invés do nome real, ou então porque eles têm um nome oriental que significa algum palavrão em inglês, e aí eles bloqueiam também. O Facebook diz que isso das pessoas terem que usar os nomes reais delas obriga os usuários a serem mais responsáveis na hora de postar, já que pelo menos em teoria ninguém é anônimo. Mas ontem, pela primeira vez, eles reconheceram que precisam ajustar essa regra para eliminar esses casos que, apesar de serem exceções, vêm aumentando bastante, especialmente em casos de pessoas que mudam de gênero e acabam se sentindo discriminadas pelo Facebook porque elas não conseguem mudar o nome porque o Facebook fala que não, aquele não é o nome delas. Ontem eles anunciaram um jeito novo de denunciar nomes ofensivos, pedindo um pouco mais de contexto para a abertura desse pedido, o que vai ajudar o pessoal que administra esse tipo de coisa a entender melhor o que levou alguém a denunciar um nome. E por outro lado, eles também adicionaram uma nova mecânica que dá para os usuários a oportunidade de oferecerem um contexto maior para provar que o nome que eles estão usando lá é o nome deles mesmo. O Facebook concluiu o anúncio falando que esse é só o começo e eles prometeram que no ano que vem eles vão apresentar outras novidades com a intenção de diminuir essa situação chata em que os usuários precisam ficar provando que o nome deles não é trollagem ou só que eles mudaram de nome por qualquer motivo. Até que enfim, né, Facebook? Ainda sobre o Facebook, alguém ontem descobriu que o endereço facebook.com/services tem uma ferramenta prontinha de descoberta e avaliação de lojas, restaurantes e lugares em geral, no que parece um produto novo do Facebook para concorrer com o Yelp e com outros serviços que listam e avaliam instalações comerciais.
Apesar do serviço já estar funcionando, ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo Facebook, e mesmo depois dessa notícia ter aparecido, o Facebook não respondeu para os sites que perguntaram para eles a respeito do serviço, se ele já está pronto, se ele vai ser lançado, se ele vai aproveitar o banco de dados do Places que já existe ou se vai ser uma coisa nova. Ou seja, mesmo depois de terem estragado a surpresa do Facebook, eles continuaram quietos. A entrada do Facebook nesse mercado de avaliações é uma péssima notícia para o Yelp e para os outros sites desse segmento, já que as pessoas vivem no Facebook, elas provavelmente vão adotar essa ferramenta rapidinho para elas não terem que sair lá da rede cada vez que elas quiserem ver a opinião da galera a respeito de uma lanchonete, por exemplo. Agora só falta o Facebook anunciar oficialmente como é que isso vai funcionar, né? Agora vamos falar de um anúncio bem interessante feito pela Nuance. Essa empresa, para quem não sabe, é a principal fornecedora de inteligência e tecnologia por trás do reconhecimento de voz, e eles vendem soluções tanto para Samsung, que usa a Nuance para reconhecer os comandos de voz lá no recurso Samsung S-Voice, quanto para Apple com a Siri, apesar disso nunca ter sido confirmado oficialmente. Bom, a Nuance apresentou ontem o Nuance Mix, que é uma espécie de pacote de reconhecimento de voz que os desenvolvedores podem integrar diretamente no aplicativo deles, o que é uma novidade gigantesca. Hoje você consegue usar um assistente virtual para dar comandos relativos ao sistema, ou então para pedir para ele abrir um app, mas você não consegue, por exemplo, hoje abrir o Instagram e dar um comando de voz para ele postar sua última foto, a foto mais recente com o filtro Lo-Fi e com a legenda que fala #TBT. E é justamente isso que o Nuance Mix vai permitir daqui para frente. Os desenvolvedores vão conseguir implementar o reconhecimento de voz de forma nativa no aplicativo, de um modo que isso vai ser independente do sistema. Mas o Nuance Mix não vai parar por aí. A novidade também vai ser compatível com outros objetos, como por exemplo uma torradeira ou a porta da sua casa, e você vai conseguir dar comandos de voz direto para eles, ao invés de ter que depender do serviço de automação doméstica do iOS e do Android. A intenção da Nuance é eliminar esses intermediários e já agir como solução direta entre você e o seu aspirador de pó inteligente. Por enquanto, o Nuance Mix está em fase beta, ele já foi lançado ontem, e a empresa está dando para os desenvolvedores e engenheiros a oportunidade de brincar com a ferramenta, enquanto eles também ajudam a desenvolver e deixar a plataforma cada vez mais parruda. Mas logo logo, a Nuance deve revelar os preços para o pessoal poder usar o Nuance Mix definitivamente, e aí o mercado de reconhecimento de voz vai ganhar a atenção, a importância e o incentivo que ele já merece faz muito tempo para poder decolar de vez. Agora eu quero dar uma dica rápida e bem interessante de podcast pra galera que entende bem inglês. O John Gruber, dono do site Daring Fireball, tem um podcast semanal muito legal chamado Talk Show, e toda semana ele conta com um convidado diferente. E pro episódio atual, que pintou na iTunes Store ontem, ele entrevistou ninguém menos do que o Craig Federighi, também conhecido como Air Force One, que é o vice-presidente sênior da parte de software da Apple. O papo se concentrou na atualização do Swift, que é a linguagem de programação da Apple, que agora é de código aberto, e é bem interessante, especialmente se você é programador ou se você está pensando em entrar nesse mercado. Eles passam por todo o processo que antecedeu a abertura do código do Swift, o que a Apple espera dos desenvolvedores agora que ele é de código aberto, e qual que é a expectativa também da empresa em relação à parceria e ajuda dos desenvolvedores para fazer o Swift evoluir cada vez mais daqui para frente. O papo dura perto de 40 minutos, e apesar de ter alguns momentos bem específicos, com muitos termos de programação, a maior parte é bem acessível e bem interessante. Vale a pena conferir. O resto do episódio conta com outro convidado, um cara super inteligente e super crítico, também chamado John Siracusa, e eles repercutem o papo do Gruber com o Federighi e aproveitam para falar sobre o estado atual da App Store, ou case corcunda feião da Apple, e a estreia do filme novo do Star Wars, que definitivamente conseguiu ultrapassar os Minions no quesito onipresença na internet. Apesar do episódio ser bem comprido, ele tem 3 horas e 20 minutos de duração, coisa de louco mesmo, eu recomendo o download especialmente por causa dessa primeira meia hora, 40 minutos, com a entrevista do Federighi. Baixa lá que é bem bacana. E por último, uma novidade bacana para os usuários do Netflix. Ontem a empresa anunciou que está reencodando todos os filmes, vídeos e séries do catálogo deles com a intenção de diminuir o tamanho dos arquivos, mantendo ou aumentando a qualidade da imagem. Como a tecnologia de codificação de vídeos tem evoluído bastante, eles concluíram que esse esforço valeria bastante a pena e que em média os arquivos vão ficar 20% menores. Com isso, os usuários vão sofrer menos com o tempo de carregamento, as redes de internet vão precisar trafegar menos dados e o Netflix também vai conseguir otimizar o espaço dos servidores deles, ou seja, todo mundo vai sair ganhando com isso. De acordo com a Variety, que foi quem deu essa notícia ontem, o Netflix vem desenvolvendo esse método novo de compactação de vídeos deles desde 2011 e a expectativa da empresa é que o catálogo inteiro já esteja reencodado até o final do primeiro trimestre de 2016, o que é bem ambicioso. Mas tomara que role mesmo, né? Poupar 20% do tráfego para quem usa bastante o Netflix não é pouca coisa não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!